Oi pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o experimento da dupla fenda, que é o experimento mais importante nos estudos de física quântica, porque foi a partir dele que muitas coisas começaram a ser descobertas e estudadas a respeito do comportamento da luz. Bom, inicialmente Newton já havia dito, postulado que a luz era composta por partículas, e essas partículas viajavam pelo meio, que eles chamavam de éter, e então ela se comportava dessa forma. Então um cientista, já no século XVIII, ele resolveu refutar essa teoria de Newton, dizendo que a luz era formada por ondas e não por partículas. Para provar isso, ele criou então esse experimento. Ele criou uma grande caixa fechada. Eu fiz uma simulação aqui bem artesanal. Essa caixa, ele tinha criado um orifício onde entraria a luz do sol. Aqui dentro, ele criou um anteparo como esse, com duas fendas. De duas uma, a luz que entrasse, ela ia atravessar essas duas fendas, e se Newton tivesse certo, o resultado que ele ia observar lá no fundo seria esse. A luz sendo partícula, as partículas iam atravessar as fendas e iam mostrar esse resultado. Se Young tivesse certo, a luz se comportaria como onda e o padrão de interferência de onda mostraria este resultado. Mais para frente eu explico por que esse resultado. Bom, o que aconteceu, o que ficou provado, foi que Thomas Young estava certo. A luz se comportou como onda. Este foi o resultado obtido a partir desse experimento que aconteceu em meados do século XVIII. O tempo passou e os outros cientistas acabaram descobrindo que a onda, eles constataram que a luz, ela também se comportava de outras formas. Acontecia outras coisas com outros experimentos utilizando a luz. Por exemplo, o efeito fotoelétrico. O que acontece? A luz incidida numa chapa metálica, eles perceberam que a onda de luz, ela deslocava os elétrons dessa chapa metálica. Então eles imaginaram, bom, se essa onda desloca alguns elétrons onde ela incide, se a gente aumentar essa intensidade de luz, obviamente esses elétrons vão se deslocar, o efeito cinético de deslocamento vai ser maior. Então nós vamos ter vamos dizer, uma reação maior de deslocamento. Ok. Quando eles fizeram isso, eles descobriram que não foi isso que aconteceu. Não foi um deslocamento maior. O que aconteceu foi que mais elétrons se deslocaram. Uma quantidade maior de elétrons se deslocou. Isso provou que a luz não era bem uma onda. A luz era partícula, porque quanto maior a intensidade, era como se houvesse mais unidades de pequenas partículas de luz incidissem sobre a chapa metálica e deslocassem mais elétrons por consequência. Isso deixou todo mundo intrigado. Nasce aí o fóton. Então os cientistas começam a aceitar que o fóton é a partícula que compõe a luz. Mas mesmo assim, eles falaram, poxa, mas como? Se ele é partícula porque desloca elétrons, mas ao mesmo tempo ele também é onda porque ele se comporta em outras ocasiões como onda. Vamos tirar isso a limpo. Então eles fizeram uma nova versão do experimento da dupla fenda, agora com instrumentos um pouco mais precisos. Eles utilizaram laser e instrumentos com uma medição um pouco mais refinada. Eles imaginaram que quando o resultado que Young tinha apresentado, que era esse resultado do padrão de interferência, poderia acontecer porque as partículas de luz, os fótons, colidiam uns com os outros, colidiam ali na parede da fenda e poderiam se espalhar, fazendo esse padrão de interferência. Bom, então, para que isso não acontecesse, eles usaram um feixe de luz através de laser.
onde eles poderiam controlar tanto a quantidade quanto a intensidade de fótons emitidos. Bom, legal. O que aconteceu é que o mesmo processo, onde eles tinham a incidência do laser controlado pela quantidade e intensidade, disparados por duas fendas, o resultado esperado seria esse. Fótons disparados de forma controlada. O resultado foi esse. Continuou sendo o padrão de interferência. Eles, poxa, e aí? Como que a gente vai entender o que está acontecendo? Se eu estou disparando um fóton, como que um fóton disparado, ele vai passar por aqui ou por aqui, mas na verdade ele estava passando pelas duas ao mesmo tempo? Porque o padrão estava sendo este. Como que um fóton gera este resultado? Eles então resolveram colocar, imaginem que nessa simulação aqui, tem que usar bastante imaginação mesmo, pessoal. Olha só. Imagina que aqui está acontecendo a experiência. Ok. Então, eles resolvem colocar bem na fenda um instrumento de medição. Imagina que eles colocaram aqui sensores, células fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz. Eles colocaram essas células para avaliar o que ia acontecer, por onde esse fóton estava passando, ou por uma fenda ou por outra, o que estava acontecendo. Quando eles fizeram isso, imediatamente o resultado obtido voltou a ser partícula. Sem observação, se comporta como onda. Com a observação, se comporta como partícula. E eles ficaram mais intrigados ainda. E começaram a tentar... hoje em dia, né, depois disso tudo... bom, na época que isso aconteceu, isso gerou muita repercussão, gerou muita polêmica, e nasceu daí o princípio da incerteza de Heisenberg, onde eles perceberam que eles não podiam mais dizer exatamente o que estava acontecendo. Ou seja, se eu conseguisse dizer, é uma partícula, para eu dizer a velocidade que ela se desloca, eu não consigo dizer aonde ela está. Se eu conseguir dizer aonde ela está, eu não consigo medir a velocidade que ela está se movimentando. Ou seja, eles não tinham mais como dizer aonde um elétron, um fóton, poderia estar localizado. Mais ainda, eles pegaram e fizeram o mesmo experimento, ao invés de usar fótons de luz, eles usaram elétrons. Porque essa característica poderia ser uma característica específica da luz. Ou seja, os fótons poderiam estar sofrendo alguma interferência dessa própria célula fotossensível. Ou seja, o próprio instrumento de medição poderia estar interferindo no comportamento do fóton. Então eles fizeram o mesmo experimento com os elétrons. Elétrons que têm uma massa muito mais, apesar de ser muito pequena, eles têm massa muito maior do que um fóton. Um fóton praticamente não tem massa. E o que aconteceu, de novo, mesmo com os elétrons fazendo a medição, acontecia como partícula. Sem a medição, o efeito era como onda. Ou seja, a conclusão, todas as partículas, tudo que forma, exatamente tudo, sem exceção, sofre essa interferência onda-partícula. Seja luz, seja matéria. Isso bagunçou totalmente a cabeça dos cientistas e as conclusões são muito perturbadoras, porque ficou provado que a matéria ela não se comporta de uma forma que possa ser medida pela física clássica, como era na época de Newton e tudo mais. Eles tiveram que aceitar que eles não podiam afirmar mais isso e que realmente tudo era feito de energia. Mas isso até hoje ainda não é bem compreendido. É muito difícil compreender este conceito.
Atualmente, né, mais recente, eles fizeram novos experimentos partindo desse mesmo princípio, onde eles fizeram o quê? Bom, o que é a medição? O que é a observação? Então eles usaram instrumentos que imediatamente davam resultado. Obviamente, com a observação, com a medição do resultado, o comportamento da partícula, o comportamento dos elétrons é como partícula. Mesmo deixando o instrumento de medição, porém, sem registrar o resultado, ou seja, é como se eu deixasse ali uma câmera desligada. Se a câmera estiver desligada, o resultado é onda. Quando eu ligo o instrumento de medição, o resultado é partícula. Ou seja, não é o fato de existir um instrumento de medição ou não o problema. O que muda efetivamente o comportamento é a observação imediata daquele resultado. É mais ou menos assim. O fóton vai atravessar aqui, o fóton, o elétron, enfim, qualquer partícula que seja essencial, fundamental do que a gente conhece como matéria, como realidade. Quando ele atravessa a fenda, se eu observo exatamente o momento que ele observa a dupla fenda, eu já sei o que vai acontecer. Eu sei que vai ser dupla fenda. E ele vai se comportar exatamente de acordo com a minha expectativa. Se eu não observar o resultado, ou mesmo que eu observe o resultado que eles fizeram depois, isso é um teste que é o seguinte, mede, grava, mas eu vou ver depois. O resultado é onda. Se eu observar na hora, eu tenho, é como exatamente assim, se eu observar na hora, eu tenho a expectativa dessa realidade que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer antes de acontecer. E o resultado é exatamente correspondente ao que eu já sei que vai acontecer. Quando eu não observo, ou seja, eu não sei o que vai acontecer aqui, todas as possibilidades são possíveis, todas as probabilidades são válidas. É onda. É assim que se forma a nossa realidade. A gente, quando observa, isso chama colapsar a onda em partícula. Quando a gente tem todas as possibilidades ao nosso alcance, e dessa infinidade de possibilidades a gente escolhe uma que a gente observa, a gente transforma essa possibilidade em realidade de acordo com a nossa expectativa, ou seja, com aquilo que a gente já sabia que seria. Resumindo, a gente transforma em realidade aquilo que a gente já acredita que seja. Aquilo que a gente materializa aquilo que as nossas crenças dizem que são reais. É isso